Sou Ivan Santana, presbítero da Igreja Assembleia de Deus Missão Belém. Sou repórter da Rádio Cidade 910 AM, trabalho no jornal Cidade em Debate. Neste momento, quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do verso 7, que diz: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Neste momento eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. Em um momento em que Samuel estava já na sua velhice, um homem que foi juiz e sacerdote, profeta no meio do povo de Israel, nós começamos a observar dentro da narrativa dessa história, em que o povo que estava sendo governado, reinado pelo próprio Deus, estava rejeitando a Deus, querendo para si um rei comedor de arroz e feijão, um rei que poderia governar e comandar sobre eles. Haja visto que eles queriam imitar as outras nações que tinham sobre o comando, tinha um rei sobre o comando para poder reinar sobre eles. Assim Israel queria ter um governador, ter alguém que pudesse governá-los, reinar sobre Israel, e não queria mais que Deus governasse sobre a vida deles. Quando nós observamos a história do povo de Israel, que quando todas as vezes que o povo de Israel rejeitava a Deus, muitas provações vinham sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem sobre nós é pensamentos de paz e não de mal. E haja visto que quando nós observamos a narrativa da história, desde o tempo de José, quando José se tornou-se governador do Egito, para que não houvesse fome na terra, nós podemos observar o cuidado de Deus sobre o povo de Israel. Quando nós voltamos um pouco mais à história, no tempo de Noé, quando até mesmo havia os remanescentes naquela terra, no meio de uma terra que estava totalmente envolto ao meio ao pecado, uma terra que cheirava cheiro ruim às narinas de Deus, Deus ainda assim encontrou alguns remanescentes, que era Noé e a sua família. No entanto, para que aquela família não fosse destruída, observe o cuidado de Deus sobre o povo, o cuidado de Deus sobre aqueles que se voltam para Ele. Quando eu começo a observar a história do cuidado de Deus sobre a humanidade, Deus deu um entendimento, Deus deu o projeto de um navio, de uma embarcação, para poder até mesmo salvar aquela família e salvar um casal de cada animal para poder colocar sobre a arca, porque Deus iria destruir a terra. Mas quando nós olhamos andando na narrativa, chegando na história de José, e ainda que viria a fome sobre o Egito, Deus sabia que havia um povo ali remanescente, que era a família de Jacó. Ainda quando nós observamos a história, colocando um homem de Deus, que era José, um homem temente, um homem obediente, um homem que não se corrompia com as coisas dessa terra, Deus colocou um homem sobre o comando. Ele é o segundo maior homem sobre o Egito, como governador daquela terra. E Deus não permitiu que a fome assolasse aquele lugar, porque Deus havia dado a direção e a revelação daquele sonho que tinha o rei Faraó naquele momento. Observando ainda os cuidados de Deus sobre Israel, passado um bom tempo, quando o povo de Israel já estava sofrendo, escravizado durante 430 anos no meio da terra do Faraó, na terra do Egito. Deus havia feito a promessa de um libertador, que seria Moisés. 430 anos sofrendo debaixo do chicote dos capatazes de Faraó. Ainda assim, quando Moisés foi levantado como profeta naquela época, e quando subiu ao Monte Sinai, Deus fala para Moisés: tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo. Observe que Deus ainda tem cuidado pelos teus filhos. Quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para ele. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, que eu já chegarei a vós. A Bíblia diz: buscai a Deus enquanto se pode achá-lo, e invocai-o enquanto está perto. Observe o cuidado de Deus sobre o povo de Israel, e
Deus ainda não mudou até mesmo nos dias de hoje. Adiantando a história, chegando na história no livro de Samuel, em que o povo estava sendo governado, era um povo próspero, ainda assim, vendo as ações de Deus sobre o povo de Israel, ainda assim havia aqueles que queriam até mesmo rejeitar a Deus. Neste momento eu quero perguntar para você: como é que está a sua vida? Será que por acaso você tem permitido que Deus governasse os teus passos? Será que por acaso você tem pedido para Deus governar a sua vida? Será que por acaso você tem clamado a Deus para que Ele viesse cuidar de você com um braço forte? Ou será que você tem se afastado dele e tem confiado na sua própria força? Será que você tem se afastado dele, confiado na sua própria inteligência? Acredite, quando você não permite que Deus seja a primazia na tua vida, saiba de uma coisa: as provações vêm, as lutas vêm, as adversidades vêm, porque você não permite que Deus governe a sua vida. Porque a Bíblia diz que o diabo veio tão somente para roubar, matar e destruir. É este o trabalho do inimigo das nossas almas. Quando nós nos afastamos de Deus, começamos a dar vazão às coisas desse mundo, às coisas dessa terra. Nós passamos a ser alvo de Satanás, nós passamos a ser alvo do diabo. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43, verso 3: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando nós entramos no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Saiba de uma coisa: o que eu quero dizer para você através desta palavra é que nesse deserto que você está atravessando, Deus colocará um caminho no meio desse deserto. Eu quero falar para você que está nos ouvindo neste momento. Livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1 diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus requer de nós apenas a perfeição da nossa fé. Ainda que você seja errante, acredite, Deus, Ele tem prazer em perdoar, ajudar a você levantar, ainda que você caia. A Bíblia diz: ainda que o justo caia, o justo não ficará prostrado. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 45, verso 2 e 3 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus te conhece pelo teu nome, Deus te conhece, Deus contempla os teus caminhos, o teu deitar e o teu levantar. Deus tem o poder até mesmo de interpretar as tuas lágrimas, Deus tem o poder de interpretar até mesmo os teus pensamentos, porque a Bíblia diz que nada está oculto diante dos olhos a quem deveremos prestar conta. Acredite, eu pergunto mais uma vez a você: a quem você tem deixado governar a tua vida? Neste momento eu quero pedir para você: peça para que Deus venha governar a sua vida, peça para Deus que Ele venha governar a tua casa, peça para Deus que Ele venha governar os teus passos. Acredite, ainda que você passe pelo vale, ainda que você passe pelo deserto, mas quando Deus está com você, saiba que você vai conseguir atravessar esse deserto, você vai conseguir atravessar este vale, e você vai fazer como Miriam fez quando atravessou o Mar Vermelho, em terra seca, em terra enxuta, e do outro lado ela louvou e agradeceu a Deus. Seja grato a Deus. Acredite, Deus, Ele está operando em favor daqueles que nele esperam. Saiba que Deus está ainda em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito
e em verdade. Confie em Deus, porque a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Davi diz no livro de Salmos, no capítulo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então quero deixar para você essa palavra: acredite, permita que Deus governe a tua vida. Quando nós olhamos para a história de Ruth, que quando até mesmo seu marido havia morrido, o marido de Noemi havia morrido, Noemi já estava velha, Ruth ainda jovem, ainda assim Noemi deu a opção de Ruth voltar para casa numa terra pagã, mas Ruth disse: o seu Deus será o meu Deus, aonde tu fores eu também irei. Ou seja, quando Ruth declarou esta palavra, que o teu Deus será o meu Deus, Ruth lá na frente mal sabia que Deus havia se agradado e já estava preparando a sua bênção. E Ruth teve sua vida próspera, e Noemi, ela mesmo velha, ainda nos seus últimos dias de vida, ainda pôde experimentar um pouco da prosperidade sobre a tua vida. Não estou falando sobre prosperidade financeira. Acredite, Deus, ele prospera os teus caminhos em todas as áreas, na sua saúde, na sua vida sentimental, também na sua vida financeira, claro. Tudo isso é reflexo, tudo isso é resposta, tudo isso é a consequência de servir a Deus. Saiba: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, neste dia de hoje, permita que Deus venha governar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Seja profeta e profetiza no seu lar que você vai sair desse deserto, que você vai dar a volta por cima. Não sei a situação que você está vivendo, mas acredite, se você está sendo provado agora, saiba de que grandes bênçãos Deus tem para você a partir do momento que você confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Neste momento, quero orar por você. Bendito Deus, te agradeço, ó Deus, por esta palavra. Quero apresentar este irmão, esta irmã diante do teu altar. Meu Deus, abençoe, ó Deus, cada um deles, meu Pai. Que o Senhor venha fazer prosperar, ó Deus, a casa, a família, meus filhos. Deus, amplia as portas, meu Pai amado. Derrama toda a sorte de bênção sobre cada vida nesta casa, neste lar, meu Pai. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre esta família, Senhor. Pois o Senhor, ó Deus, é a nossa torre forte. O Senhor tem nos guardado, meu Pai amado, com as tuas mãos poderosas. O Senhor, meu Pai amado, é o Deus que não dorme, não tosqueneja. O Senhor é um Deus, meu Pai amado, que tem prazer em abençoar os teus filhos. Pai querido, eu creio, meu Pai amado, na vitória do meu irmão e da minha irmã que nos ouve neste momento, Pai. Abençoa, dê a vitória, meu Pai. Aquele que está enfermo, ó Deus, acamado no leito de dor, Pai querido, vá de encontro, eu te peço, ó Deus, a origem dessa enfermidade, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, a raiz deste problema. Cura, restaura, meu Pai. Meu Pai amado, eu creio na tua providência, na vitória dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.